Você consegue adivinhar a estratégia digital inusitada da Coca-Cola? A Coca-Cola é famosa não só por suas bebidas refrescantes, mas também por sua abordagem única no mundo digital. A empresa possui uma quantidade enorme de endereços de sites, que podem ter até 62 letras, JAG seguidas. Essa estratégia interessante não apenas mostra o lado divertido da marca, mas também é um movimento inteligente de marketing. Com esses domínios incomuns, a Coca-Cola evita que outros os usem, mantendo sua identidade de marca de forma divertida. Imagine digitar um endereço de site com uma longa sequência de "H" e cair na página da Coca-Cola. Isso abre infinitas possibilidades criativas para suas campanhas online. Além disso, destaca como empresas como a Coca-Cola podem se divertir enquanto protegem sua marca na internet. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma Coca, lembre-se de que por trás da marca há muito mais do que apenas um ótimo sabor. Prepare-se para se surpreender com os benefícios únicos do sal kosher. Este sal especial tem sido o favorito entre chefes e cozinheiros por gerações, principalmente por seu papel importante no processo de kosherização da carne. O sal kosher é mais grosso que o sal comum, o que o torna ideal para extrair o sangue da carne, de acordo com as leis dietéticas judaicas. Mas sua popularidade não para por aí. Muitas pessoas adoram usar sal kosher na culinária do dia a dia, por seu sabor puro e pela ausência de aditivos, como iodo e anti-umectantes, que são comuns no sal comum. Isso significa que, ao polvilhar sal kosher em seu prato, você obtém um sabor puro que realça os aromas naturais da sua comida, sem sabores indesejados. Além disso, seus cristais grandes facilitam o controle da quantidade, permitindo que você participe mais ativamente do processo de cozimento. Portanto, seja em um banquete festivo ou em um prato simples, o sal kosher pode ser seu ingrediente secreto. Você consegue imaginar que muitas pessoas têm o mesmo nome? Na China, quase 10% da população tem o sobrenome Wang, que significa rei. Isso significa que dezenas de milhões de pessoas orgulhosamente carregam esse nome, criando um fenômeno cultural incrível. Wang não é apenas um sobrenome comum, mas um dos nomes mais populares do mundo, o que lhe confere um significado especial na história e na identidade da sociedade chinesa. As raízes do sobrenome Wang remontam a mais de 3.000 anos, entrelaçando-se com antigas dinastias e linhagens. Famílias com esse sobrenome frequentemente sentem uma forte conexão com o legado de seus antepassados, celebrando isso em várias tradições e costumes. O sobrenome Wang aparece em diversas profissões, da política às artes, refletindo as contribuições variadas de quem o possui. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com o sobrenome Wang, lembre-se de que está diante de uma parte da história e da cultura de uma das maiores populações do mundo. Vamos desvendar a verdade sobre o ostracismo antigo. Em sociedades antigas, como Atenas, o ostracismo era uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio na democracia. Esse processo permitia que os cidadãos votassem para exilar pessoas que consideravam muito influentes ou ameaçadoras ao Estado. Todo ano, os atenienses se reuniam para escrever nomes em fragmentos de cerâmica, chamados de ostracas. E se uma pessoa recebesse votos suficientes, poderia ser exilada por até 10 anos. Embora isso possa parecer cruel, o objetivo era prevenir a tirania e manter a saúde da democracia. Imagine ser enviado ao exílio apenas por ser popular ou influente. Essa prática afetava não só a pessoa exilada, mas também provocava mudanças na dinâmica política. De certa forma, o ostracismo servia como um freio ao poder, fazendo com que os líderes se mantivessem responsáveis perante o povo. Essa fascinante mistura de política e cultura levanta uma questão importante. Sociedades modernas podem aprender com essas práticas antigas? Isso pode te surpreender. Os testes nucleares mudaram nosso planeta. Desde o primeiro teste nuclear na década de 1940, o mundo viu pelo menos 8 países realizarem mais de 2.000 testes nucleares. Esses testes deixaram marcas em diversos ambientes, desde desertos áridos até as profundezas dos oceanos. Imagine como vastas paisagens são repentinamente alteradas por forças explosivas. Cada detonação foi não apenas uma demonstração de poder, mas também uma tentativa científica de entender melhor as reações nucleares. Países como os Issexiaklaxua, Rússia e China buscaram expandir seus arsenais, enquanto Índia e Paquistão também contribuíram com seus próprios testes. No entanto, as consequências vão além da política.
incluem efeitos duradouros nos ecossistemas, a exposição à radiação e até mudanças climáticas. Ao refletir sobre essa história, é importante considerar como essas explosões transformaram nosso planeta, tanto fisicamente quanto geopoliticamente. A humanidade algum dia concordará em abrir mão completamente dessas armas terríveis. Por que o sapo-touro domina a América do Norte? O sapo-touro, originário do sudeste dos Estados Unidos, não é um anfíbio comum. Na verdade, é a maior espécie de sapo da América do Norte. Essas criaturas incríveis podem atingir até 25 centímetros de comprimento, tornando-se uma visão impressionante. Com seus corpos largos e arredondados e pernas poderosas, os sapos-touros são perfeitamente adaptados para nadar e saltar em lagoas, pântanos e lagos. Durante a época de acasalamento, seu chamado profundo e crocante ecoa pelas áreas úmidas, atraindo fêmeas e estabelecendo território entre machos rivais. Essa habilidade vocal é essencial para sua sobrevivência e reprodução. Os sapos-touros têm um apetite impressionante, se alimentando de insetos, peixes pequenos e até de outros sapos, que capturam com reflexos rápidos e pernas traseiras fortes. Seu papel como predadores e presas é crucial para o ecossistema. Ao entender e apreciar esses grandes anfíbios, podemos reconhecer melhor o delicado equilíbrio da natureza em nossos próprios quintais. Não perca a chance de explorar seu mundo fascinante. Matera é uma cidade antiga na Itália, com uma rica história, que reflete suas fascinantes influências culturais. Ao longo dos séculos, Matera foi moldada por importantes contribuições de várias civilizações, incluindo árabes, romanos, bizantinos e até artistas do Renascimento. Cada grupo deixou sua marca, resultando em uma mistura empolgante de estilos arquitetônicos e tradições visíveis por toda a cidade. As famosas habitações em cavernas de saci, esculpidas em calcário, datam da Idade da Pedra, mostrando os primeiros assentamentos humanos nesta área incrível. Ao caminhar pelas ruas estreitas de Matera, você pode sentir os ecos do passado, onde cada camada da história conta sua própria narrativa. Imagine-se em um lugar onde os antigos romanos já estiveram, enquanto as influências árabes ainda são percebidas na culinária e nos costumes locais. Essa mistura de culturas fez de Matera não apenas um patrimônio mundial da Unesco, mas também um símbolo de resistência e adaptação ao longo dos séculos. Como essa história vibrante influenciou a Matera moderna? Você sabia que um dos sons mais marcantes do filme foi gravado durante as brincadeiras de um cachorro? O som aterrorizante do Tiranossauro Rex sacudindo sua presa foi, na verdade, capturado enquanto o cachorro balançava seu brinquedo. Essa habilidade de usar sons do dia a dia mostra a criatividade dos designers de som no cinema. Eles precisavam de um som imponente para representar o poderoso T-Rex e encontraram uma inspiração inesperada em algo tão simples quanto um cachorro brincando. Ao misturar e amplificar esse som, eles criaram o rugido assustador e o estalo de ossos que impressionaram o público em 1993. Essa inovação destaca como os cineastas frequentemente combinam sons reais com a imaginação para criar momentos inesquecíveis no cinema. Você consegue acreditar que um brinquedo de cachorro teve um papel em um filme tão lendário sobre dinossauros? Prepare-se para se surpreender com a roda gigante flutuante na China. Esta atração incrível possui cabines que flutuam em trilhos externos, proporcionando uma experiência única. Localizada na movimentada cidade de Xiangyin, a roda gigante Axelos é um símbolo da engenharia moderna e da criatividade. Ao deslizar em uma das cabines futuristas, você terá a sensação de voar sobre a Terra, desfrutando de vistas panorâmicas deslumbrantes da paisagem ao redor. O design inovador não só intensifica a experiência do passeio, mas também mostra a combinação de tecnologia e entretenimento. Imagine-se balançando suavemente ao vento, admirando o pôr do sol ou as luzes cintilantes da cidade abaixo. Esta atração única atrai tanto os moradores quanto os turistas que buscam algo novo no mundo dos parques de diversões. A roda gigante Axelos não é apenas uma atração, é uma aventura que combina emoção e inovação. Pronto para uma viagem inesquecível? E se eu te contasse sobre os costumes de nomes no Japão? A resposta é sim. No Japão, é comum que as mulheres adotem o sobrenome do marido após o casamento, uma prática que é respaldada por lei. Essa tradição, que vem de valores culturais profundos, reflete a integração e o respeito pela nova família, simbolizando a conexão da mulher com a linhagem do marido.
Embora alguns vejam essa prática como ultrapassada, muitos ainda a consideram uma forma de promover a unidade e a harmonia familiar. Quando um casal se casa, um dos cônjuges, geralmente a mulher, é obrigado a abrir mão do seu sobrenome original em favor do outro. Esse costume gerou discussões significativas nos últimos anos, à medida que as opiniões sociais sobre papéis de gênero e identidade continuam a evoluir. Defensores da mudança argumentam que os casais deveriam ter a liberdade de escolher qual nome manter, promovendo igualdade e identidade pessoal. Apesar dessas vozes, a prática de mudar sobrenomes continua a ser um aspecto importante da cultura japonesa, ilustrando o delicado equilíbrio entre tradição, valores familiares e a compreensão moderna do casamento hoje. Difícil de acreditar, mas 1% possui 45% da riqueza mundial. Essa estatística impressionante destaca um problema crescente que afeta a todos nós, a desigualdade global de renda. Com o tempo, as pessoas mais ricas acumularam mais recursos, deixando os outros em uma situação difícil. Na verdade, quase metade da riqueza mundial está nas mãos de uma pequena parte da população. Essa tendência gerou debates acalorados sobre política econômica e justiça social. Muitos especialistas afirmam que precisamos de reformas sérias para reduzir essa crescente disparidade. Uma possível solução é mudar o sistema tributário para uma distribuição mais justa da riqueza. Outra abordagem é melhorar o acesso à educação e saúde de qualidade para todos. À medida que a riqueza continua a se concentrar, os apelos por ação se tornam cada vez mais altos. Estamos prontos para dar passos em direção a um mundo mais justo? Difícil de acreditar, mas Dalí vendia chocolate. O famoso artista surrealista Salvador Dalí deu um toque excêntrico à propaganda da Lean Van Chocolate, unindo arte e publicidade de uma forma envolvente. Essa colaboração inesperada não se limitou à venda de doces. A imaginação vibrante de Dalí transformou a propaganda em uma pequena obra de arte, onde o chocolate se tornou mágico. Imagine, Dalí com seu icônico bigode e estilo marcante, apresentando o chocolate de uma maneira única, misturando realidade e fantasia. A propaganda continha imagens surrealistas e elementos lúdicos que chamavam a atenção do público, assim como suas famosas pinturas. Usando sua perspectiva artística única, Dalí transformou uma simples propaganda de chocolate em uma experiência inesquecível, mostrando como a arte pode ultrapassar fronteiras e alcançar novas audiências. Quem diria que um chocolate poderia ser apresentado com tanta criatividade e estilo? Você já se perguntou por que não dá para dobrar papel infinitamente? A verdade é que um papel A4 só pode ser dobrado no máximo 8 vezes. Essa limitação acontece porque, a cada dobra, o papel dobra de espessura, tornando a tarefa cada vez mais difícil. Com o aumento da espessura, fica mais complicado aplicar força suficiente para a próxima dobra. Mas tem um fato interessante: o recorde de dobras pertence a Brittany Gallivan. Em 2002, ela conseguiu dobrar uma tira de papel toalha de 1,2 km 12 vezes. A conquista de Brittany mostra que o tipo de papel e seu comprimento podem mudar muito o resultado. Então, da próxima vez que você tentar dobrar um A4, lembre-se de que, embora ele possa ficar muito grosso, com as condições certas e criatividade, é possível alcançar resultados surpreendentes. O Arca da Aliança está realmente escondida? A igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia, é envolta em mistério e reverência. Segundo a tradição antiga, esta pequena capela abriga a Arca da Aliança, um artefato sagrado que, segundo a Bíblia, continha as tábuas originais com os 10 mandamentos. A história se torna ainda mais intrigante. Apenas um monge, o guardião escolhido, tem permissão para ver a arca, e ele vive em total isolamento. Após ser escolhido, ele deve permanecer no mosteiro por toda a sua vida, adotando o silêncio e a solidão, nunca saindo e não compartilhando detalhes sobre a arca. Esse mistério alimentou por séculos especulações e curiosidade sobre a verdadeira natureza e localização da arca. Será que este tesouro lendário realmente está na capela, protegido pelo voto de um único monge? A resposta continua a fascinar crentes e historiadores. Um fato interessante sobre o Chrysler Norseman. Este conceito único de carro, apresentado pela Chrysler Corporation na década de 1950, tinha um impressionante teto de vidro que parecia flutuar sobre o veículo. O teto foi projetado para criar a ilusão de suspensão, dando ao Norseman uma aparência futurista que chamava a atenção e inspirava a imaginação.
Com suas linhas elegantes e características inovadoras, muitos acreditavam que este carro era uma visão do futuro do design automotivo. No entanto, o ousado teto de vidro também levantou preocupações sobre segurança, já que especialistas temiam sua resistência em caso de acidentes. O Chrysler Norseman pode não ter sido produzido em série, mas continua sendo um exemplo fascinante da criatividade dos anos 50 na engenharia automotiva e um lembrete de como o design pode expandir limites. Em uma época em que os carros eram principalmente feitos para funcionalidade, o Norseman foi um passo ousado em direção ao estilo e à inovação. Um fato interessante sobre o tamanho do Cazaquistão. Você sabia que o Cazaquistão é não só o maior país sem acesso ao mar, mas também o 9º maior do mundo? Sua área é de mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, e esse imenso país é conhecido por suas vastas estepes, montanhas e desertos. Com tanto espaço, a população do Cazaquistão é de apenas cerca de 19 milhões de pessoas, o que resulta em uma das menores densidades populacionais do mundo. Pense nisso. Com tanto espaço, há regiões inteiras onde você pode não encontrar ninguém por milhas. A geografia única do Cazaquistão inclui paisagens deslumbrantes, desde os picos nevados das montanhas Altai até as áridas áreas do deserto cazaque. Essa fascinante mistura de cultura, história e natureza nos faz refletir sobre a imensidão do nosso mundo. Você já se perguntou como é viver em um espaço tão vasto? A verdade é que as línguas Bantu formam a cultura. A família linguística Bantu é uma das mais importantes na África, com mais de 500 idiomas, incluindo os mais falados, como Zulu e Xhosa. Essas línguas desempenham um papel fundamental na expressão do rico patrimônio cultural de diversas comunidades. Através de músicas, histórias e rituais tradicionais, as línguas Bantu conectam as pessoas à sua história e identidade, criando um tecido de experiências compartilhadas. Por exemplo, na cultura Zulu, contar histórias é essencial para transmitir sabedoria e valores morais de geração em geração, mostrando como a língua está profundamente ligada aos valores pessoais e comunitários. Além disso, a música nessas línguas, muitas vezes, reflete questões sociais, celebrando vitórias ou lamentando perdas, evidenciando o papel poderoso da língua na expressão humana. Não é incrível como algo tão simples como a língua pode criar um panorama cultural tão vibrante? Você sabia que Muhammad Sofi cria animações incríveis? Esse artista talentoso e seus amigos estão fazendo sucesso no mundo digital com suas impressionantes ilusões de ótica. Usando sua criatividade e habilidades, eles produzem animações que enganam nossos olhos, fazendo-nos questionar a realidade. Seus designs inovadores se espalham nas redes sociais, onde conquistaram um enorme público. Cada animação combina arte e tecnologia, mostrando efeitos que parecem impossíveis, como objetos que parecem se mover ou mudar de forma de maneira hipnotizante. As pessoas ficam fascinadas pelas ilusões e frequentemente as compartilham, ajudando Sophie e sua equipe a alcançar ainda mais espectadores. É incrível como uma animação simples pode despertar curiosidade e admiração. A cada dia, o número de seguidores cresce e parece que a arte visual unida à tecnologia realmente pode criar mágica. Quer ver o que eles vão inventar a seguir? Você consegue adivinhar o que realmente ajuda os tardígrados a sobreviver? Os tardígrados, frequentemente chamados de ursos d'água, são criaturas minúsculas e resistentes que surpreendem os cientistas com suas incríveis habilidades de sobrevivência. Esses animais microscópicos conseguem suportar temperaturas extremas, desde quase o zero absoluto até mais de 300 graus Fahrenheit. Mas não para por aí. Os tardígrados também conseguem resistir à radiação prejudicial, altas pressões e até mesmo ao vácuo do espaço. Seu segredo é um processo único chamado criptobiose, onde eles entram em um estado de dormência, reduzindo seu metabolismo a quase zero. Nesse estado, eles perdem a maior parte da água e se encolhem em uma bolinha, o que lhes permite sobreviver nas condições mais adversas. Pesquisadores estudam essas habilidades incríveis para entender como a vida pode existir além da Terra e como se proteger de condições extremas em nosso planeta. Não é surpreendente que criaturas tão pequenas guardem segredos tão grandes sobre a sobrevivência? O que realmente acontece durante o desenvolvimento dos animais? O fascinante processo de desenvolvimento embrionário dos animais pode ser dividido em duas categorias principais: deuterostômios e protostômios.
Nos deuterostômios, que incluem mamíferos, aves e até estrelas do mar, o primeiro orifício que se forma no embrião se torna o ânus. Isso significa que a boca se forma depois, o que traz uma reviravolta interessante em seu desenvolvimento. Por outro lado, os protostômios, como insetos, vermes e caracóis, seguem um caminho diferente. Seu orifício inicial se torna a boca desde o início. Essa diferença-chave é apenas uma parte do que torna o estudo da biologia animal tão fascinante. É surpreendente pensar em como esses estágios iniciais estabelecem a base para as formas de vida complexas que vemos hoje. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre a incrível diversidade de animais no mundo, lembre-se de que tudo começa com esses pequenos embriões tomando decisões diferentes. Você sabia sobre o passado chocante da Ray's Sausage? Esta empresa investiu mais de $20 mil para melhorar suas operações e combater os odores horríveis que assombravam sua fábrica de salsichas. Os odores desagradáveis estavam ligados a um capítulo sombrio da história, relacionado ao infame serial killer Anthony Sowell, cujos crimes brutais chocaram a cidade de Cleveland. Após a prisão de Sowell em 2009, investigadores descobriram restos de várias vítimas em sua casa e nas proximidades, que ficava perto da Ray's Sausage. O odor persistente dos crimes afetou negativamente o negócio, impactando não apenas os processos de produção, mas também a percepção da marca na comunidade. Para resolver esse problema, a Ray's Sausage realizou uma modernização completa, implementando melhores equipamentos e práticas sanitárias para eliminar esses odores. Esse investimento visou não apenas restaurar sua reputação, mas também criar uma atmosfera mais agradável, tanto para os funcionários quanto para os moradores da região. Como eles conseguiram mudar sua situação? Descubra a menor cidade do mundo. Você sabia que a Croácia tem o título da menor cidade da Terra? Este encantador lugar se chama e está localizado na região histórica da Ístria. Com apenas cerca de 20 habitantes, ele realmente reflete o espírito de uma comunidade unida. Apesar de seu tamanho diminuto, com apenas alguns hectares, é cheio de personalidade e rica história. A cidade é conhecida por seus antigos edifícios de pedra e belas paisagens, tornando-se um destino popular para turistas que desejam experimentar um estilo de vida acolhedor. Os moradores costumam se reunir em uma pequena taverna ou nas pitorescas ruas, onde compartilham histórias e celebram eventos culturais. Também exibe, com orgulho, seu charme medieval por meio de monumentos históricos e paisagens que permanecem intactas ao longo dos séculos. Portanto, se você algum dia estiver na Croácia, por que não visitar esta cidade única e ver como é a vida na menor cidade do mundo? Acredite ou não, a prensa francesa é incrível. Esse método tradicional de preparar café utiliza ingredientes simples e transforma-os em uma xícara rica de café, sem precisar de eletricidade ou filtros de papel. O processo consiste em infundir grãos de café moídos grosseiramente em água quente, permitindo que seus sabores e óleos se misturem perfeitamente. Após alguns minutos, você pressiona o filtro de metal para separar o pó do líquido, resultando em uma bebida intensa e aromática, na qual muitos amantes de café confiam. A beleza da prensa francesa está em sua versatilidade. Você pode facilmente ajustar o tempo de infusão ou a proporção de café e água ao seu gosto. Além disso, é uma opção ecológica, pois elimina a necessidade de filtros descartáveis. Não importa se você gosta do café preto ou com creme, a prensa francesa sempre proporciona uma experiência agradável. Então, por que não experimentar e desfrutar dos sabores intensos que ela pode oferecer? Sua rotina matinal pode melhorar muito. E se eu te disser como os aviões ficam no céu? O segredo está no design especial das asas, chamadas aerodinâmicas. Essas asas têm uma forma que cria uma força de sustentação, empurrando o avião para cima. Quando o avião avança, o ar flui por cima e por baixo das asas, e graças à sua forma única, há uma diferença na pressão do ar. Essa diferença mantém o avião no ar. Mas não são só as asas que fazem todo o trabalho. Os aviões também têm motores que geram empuxo, empurrando-os para frente em alta velocidade. Os pilotos controlam o voo com vários instrumentos e comandos, ajustando a posição das asas e a velocidade para garantir um voo suave. Então, da próxima vez que você olhar para cima e ver um avião passando, lembre-se da incrível ciência da sustentação, do empuxo e desse design inteligente que torna tudo isso possível. Vamos revelar a verdade sobre a incrível capacidade de Saturno de flutuar.
Se você já se perguntou se Saturno pode flutuar, imagine colocá-lo em uma enorme banheira. Saturno é único por sua baixa densidade, composta principalmente de hidrogênio e hélio, que são mais leves que a água. Isso significa que, se tivéssemos uma banheira grande o suficiente, Saturno realmente ficaria na superfície, em vez de afundar. Esse fato surpreendente destaca as propriedades físicas incomuns do gigante gasoso em comparação com a Terra e outros planetas. Enquanto a Terra tem uma superfície sólida e uma densidade muito maior, as camadas gasosas de Saturno criam uma experiência completamente diferente. É impressionante pensar que um planeta pode flutuar na água. Como isso pareceria? Veríamos seus belos anéis brilhando ao Sol. A baixa densidade de Saturno também leva a outros fenômenos interessantes, incluindo seus anéis incrivelmente bonitos. Então, o que mais esse gigante gasoso pode nos oferecer? Apresentamos os sapatos gigantes de Grigório. Durante a pandemia, quando a criatividade se manifestou de maneiras inesperadas, um sapateiro chamado Grigório criou uma verdadeira obra-prima: sapatos de couro tamanho 75. Esses enormes sapatos podem parecer algo de um conto de fadas, lembrando o calçado de gigantes. A ideia inovadora de Grigório não só expande os limites do calçado tradicional, mas também adiciona um elemento lúdico ao estilo. Imagine como é andar em sapatos que são maiores do que tudo que costumamos ver. Enquanto a maioria dos sapatos é feita para tamanhos médios, os sapatos de Grigório tamanho 75 convidam as pessoas a abraçar a singularidade e a diversão. Seus designs extravagantes podem trazer alegria e curiosidade, capturando a imaginação de quem se atreve a ser diferente. Este projeto incrível nos lembra como as pessoas podem se adaptar e ser criativas em tempos difíceis. Então, por que não celebrar a criatividade e o inesperado na moda? Os sapatos gigantes de Grigório nos lembram que a autoexpressão não tem limites, e em um mundo muitas vezes focado na uniformidade, se destacar pode trazer alegria e surpresa. Você sabia que o manuscrito Voynich continua sem solução? Este livro misterioso, descoberto no início do século XX por Wilfrid Voynich, está cheio de ilustrações estranhas de plantas, corpos celestes e até figuras nuas. Apesar da atenção de linguistas, criptógrafos e historiadores ao longo de mais de 100 anos, a língua do manuscrito ainda confunde os especialistas. A escrita parece não seguir nenhuma estrutura linguística conhecida, tornando-o um dos textos mais enigmáticos da história. Muitas teorias surgiram sobre sua origem e propósito, desde uma brincadeira até um código complexo ou até mesmo uma língua alienígena. As ilustrações vibrantes e o layout consistente aumentam o mistério, sugerindo que o manuscrito não é apenas um conjunto de letras, mas pode conter informações valiosas ou um código secreto. Enquanto os cientistas continuam a desvendar seus mistérios, a pergunta permanece: que segredos o manuscrito Voynich esconde? Você vai se surpreender ao descobrir que a arte pode crescer. O artista australiano Craig Walsh adotou uma abordagem única em seu projeto chamado Monumentos, onde projeta impressionantes retratos humanos nos troncos e copas das árvores em espaços naturais. Essa iniciativa criativa redefine completamente nossa visão sobre monumentos. Em vez das tradicionais estruturas de pedra e bronze, Walsh utiliza a luz e a beleza da natureza para transmitir mensagens poderosas através de sua arte. Ao colocar essas projeções no coração da natureza, ele convida o público a repensar a conexão entre as pessoas e o meio ambiente. Cada retrato transforma uma simples árvore em uma tela vibrante, unindo histórias humanas ao mundo natural. Essa técnica inovadora não só destaca a beleza da expressão artística, mas também nos incentiva a interagir com a natureza de novas maneiras. Você consegue imaginar passeando pela floresta e encontrando essas imagens vibrantes entre as árvores? Você não vai acreditar no que está acontecendo com a posse de armas na América. Os Estados Unidos se destacam como o país com o maior índice de posse de armas civis no mundo, com impressionantes 88,8 armas para cada 100 pessoas. Isso significa que quase todo mundo possui uma arma, mesmo considerando bebês e aqueles que não têm armas de fogo. O alto nível de posse de armas pode ser explicado por uma combinação de fatores culturais, contexto histórico e direitos constitucionais. A segunda emenda da Constituição dos Peishmerga tem sido um símbolo para os amantes de armas, reforçando a crença de que a posse de armas de fogo é um direito pessoal. Compreender esse fenômeno ajuda a entender os debates atuais sobre controle de armas, segurança e liberdades individuais na América.
Com uma quantidade tão significativa de armas em circulação, as discussões sobre posse responsável e seu impacto na sociedade se tornam mais importantes do que nunca. O que esse alto nível de posse significa para os americanos hoje? Você pode pensar que os cães suam pela língua, mas não é bem assim. Na verdade, eles têm glândulas sudoríparas nas patas. Então, como eles se resfriam? Em vez de suar como os humanos, os cães respiram com respirações rápidas. Quando respiram, eles exalam rapidamente, o que ajuda a evaporar a umidade das vias respiratórias. Essa evaporação resfria o corpo deles, permitindo que regulem a temperatura de forma eficaz, especialmente em dias quentes. Embora os cães possam suar um pouco pelas patas, esse não é o principal método de resfriamento. Em vez disso, procurar um lugar à sombra ou descansar em uma superfície fria os ajuda a lidar com o calor. Então, da próxima vez que você ver um cão ofegante, lembre-se de que ele está se esforçando para se manter fresco à sua maneira única. Um fato interessante sobre a ponte Leeuwarden. Esta incrível construção na Holanda tem um design que é não apenas funcional, mas também fascinante. Ao contrário das pontes levadiças tradicionais, que se abrem ou se elevam em ângulo, a ponte Leeuwarden se levanta verticalmente com a ajuda de um braço robótico de alta tecnologia. Essa característica única reduz significativamente o tempo de espera, tanto para carros quanto para barcos, tornando as viagens mais confortáveis para todos. Quando um barco se aproxima, o sistema da ponte avalia rapidamente a situação e se levanta, permitindo que os navios passem sem longas esperas. Os engenheiros desenvolveram essa solução inovadora para aumentar a eficiência do transporte, mantendo a segurança. A ponte Leeuwarden é um exemplo brilhante de como a criatividade na engenharia pode resultar em maravilhas modernas. Você já viu uma ponte que se levanta verticalmente? Você já imaginou patinar na superfície gelada de Europa? Essa lua incrível de Júpiter é diferente de tudo que vemos na Terra. Europa é completamente coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual, segundo os cientistas, existe um vasto oceano. Essa camada de gelo tem cerca de 16 a 24 quilômetros de espessura. Por causa dessa paisagem gelada, a ideia de patinar em Europa não é tão absurda. Com temperaturas que chegam quase a menos 260 graus Fahrenheit, você definitivamente vai precisar de roupas quentes. Mas imagine-se deslizando sobre uma superfície que pode esconder vida extraterrestre. A presença de água líquida sob o gelo levanta perguntas fascinantes sobre possíveis habitats fora da Terra. Então, ao explorar essa lua misteriosa, quem sabe quais segredos podem ser revelados ou quais experiências incomuns nos aguardam neste reino gelado? Por que Samarina tem uma história tão rica? Esta pequena, mas poderosa região se orgulha de uma tradição constitucional que começou em 1600, tornando-a uma das constituições escritas mais antigas do mundo. Imagine viver em um lugar onde as leis e a administração estão claramente definidas em um documento há mais de 400 anos. Em Samarina, esses princípios iniciais não apenas moldaram o governo local, mas também estabeleceram as bases para a compreensão do Estado de Direito em outros países. A Constituição definiu claramente os direitos e deveres, permitindo que os cidadãos participassem da administração. Este documento histórico inspirou discussões sobre democracia e direitos civis muito além de sua região, oferecendo uma visão fascinante de como as pessoas se organizaram no passado. Não é surpreendente que as raízes da democracia moderna possam ser rastreadas até um território tão pequeno. Você sabia sobre o derramamento de patinhos de borracha no oceano? Na década de 1990, um container com 29 mil patinhos de borracha caiu acidentalmente no Oceano Pacífico, criando um evento inusitado e uma grande oportunidade para a ciência. Esses brinquedos de banho, conhecidos como patinhos amigáveis, começaram sua jornada pelos oceanos do mundo, flutuando em diferentes correntes. Cientistas aproveitaram essa chance única para estudar as correntes oceânicas e como o lixo, especialmente o plástico, se espalha no ambiente marinho. Ao longo dos anos, pesquisadores acompanharam o deslocamento dos patinhos, o que forneceu informações valiosas sobre os padrões de circulação do oceano e o impacto da poluição plástica. Alguns patinhos chegaram até a ser encontrados em lugares distantes, como o Havaí e a costa da Grã-Bretanha.
Esse incidente inesperado não apenas divertiu os turistas que encontraram os brinquedos, mas também contribuiu significativamente para nossa compreensão da saúde dos oceanos e dos problemas relacionados aos resíduos plásticos. Que incrível como patinhos de borracha ajudaram os cientistas. Você sabia que Hitler ajudou a criar o Volkswagen Fusca? Esse carro icônico não é apenas um produto da indústria automobilística. Ele surgiu da ideia de criar um meio de transporte acessível para os alemães comuns. Na década de 1930, o regime nazista queria oferecer ao trabalhador um carro confiável, prático e fácil de dirigir. Adolf Hitler idealizou o carro do povo, Volkswagen em alemão, que simbolizaria progresso e unidade. Ele colaborou com Ferdinand Porsche, um engenheiro automotivo renomado, para tornar essa ideia realidade. O resultado foi um carro compacto e arredondado, conhecido por sua durabilidade e design único. Lançado em 1938, o Fusca rapidamente se tornou popular, tornando-se um símbolo cultural e um dos carros mais vendidos da história. Suas formas divertidas e eficiência definiram toda uma era no design automotivo. É surpreendente, mas essa conexão com Hitler nos lembra como contextos políticos podem influenciar até mesmo os aspectos mais simples da vida cotidiana. Será que um carro assim poderia ser criado hoje? Prepare-se para se surpreender com a minúscula biblioteca de livros na Índia. Em uma pequena cidade indiana, um homem incrível chamado Satar Ahjur criou uma biblioteca única que desafia a ideia do que é um livro. Essa coleção impressionante possui milhares de livros miniatura, cada um tão pequeno que você vai precisar de uma lupa para lê-los. A paixão de Satar por esses textos diminutos começou quando ele percebeu a alegria e a curiosidade que eles despertavam nele. O menor livro de sua biblioteca é menor que um fósforo e demonstra uma habilidade incrível. Visitantes se esforçam para ver esse lugar único, admirando a letra miúda e as ilustrações complexas que é difícil acreditar que existem. A biblioteca de Satar não é apenas páginas minúsculas, é também um tesouro de histórias, conhecimentos e arte. Então, se você algum dia estiver na Índia, não deixe de visitar e ver essa incrível conquista da literatura e da criatividade. Você consegue imaginar ler algo tão pequeno? Você acha que as queimaduras solares afetam apenas a pele? Em grandes altitudes, o risco de queimaduras solares se estende até a sua boca. Isso acontece porque os raios ultravioleta se refletem na superfície branca e brilhante da neve, aumentando sua exposição, mesmo quando você acha que está bem protegido. Ao esquiar ou caminhar em áreas nevadas, muitos esquecem que a boca pode queimar assim como a pele. A combinação de grande altitude e superfícies reflexivas pode intensificar a ação dos raios UV. Por isso é importante proteger os lábios e a boca. Os sintomas podem incluir dor ou ardor, tornando desconfortável comer ou beber. Então, se você planeja passar tempo ao ar livre nas maravilhas do inverno, não se esqueça de usar um protetor labial com fator de proteção solar e fique atento a esses traiçoeiros raios ultravioleta. Já pensou em como é importante proteger a boca dos danos solares? E se eu disser que passamos um ano no banheiro? Acredite ou não, mas em média, uma pessoa passa cerca de 12 meses da sua vida sentada no banheiro. Isso é um ano só para uma rotina diária, que a maioria de nós considera normal. Essa estatística interessante nos lembra como até as ações mais simples podem se acumular ao longo do tempo. Seja rolando o celular, lendo um livro ou apenas tirando um momento para relaxar, esses minutos e horas realmente se somam. Para muitas pessoas, esse tempo é uma pausa necessária em um dia agitado, permitindo relaxar e refletir. Considerando a expectativa de vida média de cerca de 80 anos, um ano no banheiro pode não parecer tanto assim, mas é uma maneira curiosa de pensar sobre como usamos nosso tempo. Então, da próxima vez que você se sentar, pense no que poderia fazer com esse momento precioso. Por que existem cafés com robôs no Japão? Em um país de tecnologia avançada e criatividade, o Japão levou a inovação a um novo nível com cafés únicos onde robôs trabalham. Esses estabelecimentos incríveis oferecem robôs que se parecem com humanos, atendendo os clientes e combinando entretenimento com comida de uma maneira inusitada. Imagine entrar em um café onde um robô amigável te cumprimenta, faz o pedido e até traz a comida. Essa experiência demonstra as notáveis conquistas do Japão em robótica, refletindo não apenas suas habilidades técnicas, mas também a paixão por integrar tecnologia ao cotidiano. Esses robôs, frequentemente projetados para imitar gestos e fala humanas, criam uma atmosfera envolvente, servindo comidas e bebidas deliciosas.
Além disso, eles ressaltam o compromisso do Japão com a inovação, transformando a refeição em uma aventura inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não experimentar um desses cafés futuristas e ver como é o futuro da alimentação? Você sabia que Titã tem lagos de metano? Esta incrível lua de Saturno se destaca em nosso sistema solar por ser o único corpo celeste com líquido estável em sua superfície. Em vez de água como na Terra, Titã nos surpreende com lagos e rios cheios de metano e outros hidrocarbonetos. Essa química única cria uma paisagem alienígena que chama a atenção de cientistas e amantes do espaço. Fenômenos climáticos surpreendentes em Titã, incluindo chuva de metano e possivelmente ventos gelados, pintam um quadro de um ambiente extraterrestre, ao mesmo tempo familiar e estranho. Pesquisadores estudam Titã não apenas por sua beleza alienígena, mas também para descobrir se a vida pode existir em condições tão extremas, desafiando nossas ideias sobre habitabilidade. A vida pode existir em lagos frios e ricos em metano. A pesquisa sobre Titã promete descobertas emocionantes sobre como a vida pode ser fora do nosso planeta. Difícil de acreditar, mas a FIFA supera a ONU em número de seleções. O mundo do esporte está cheio de surpresas, e um dos fatos mais impressionantes é que a FIFA conta com 211 seleções nacionais competindo por uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa intensa competição ultrapassa o número de 193 países, membros da Organização das Nações Unidas, mostrando o quanto o futebol é popular e amado ao redor do mundo. Cada uma dessas seleções representa uma cultura e uma história únicas, unindo-se para celebrar sua paixão pelo jogo. Enquanto a ONU se concentra na diplomacia e nas relações internacionais, a FIFA reúne países no campo de futebol, oferecendo um espetáculo emocionante que une diferentes povos. Desde pequenos estados insulares até gigantes do futebol, todos têm a chance de perseguir seus sonhos no esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se de que mais países estão lutando pelo título de campeão mundial do que os que estão representados na governança global. Isso não faz você torcer ainda mais pela sua seleção favorita?